Fala pessoal, começa agora o Esporte Hoje. Nessa segunda-feira a gente fala sobre tudo que rolou com os times cariocas na 18ª rodada do Brasileirão, os times capixabas pela Série D, MMA e Surf. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora. Na edição de hoje a gente começa falando sobre o Fluminense. Na noite de estreia de Thiago Silva, o tricolor bateu o Cuiabá na Arena Pantanal por 1-0 depois de 13 jogos sem vencer e deixou a lanterna do campeonato. Se os holofotes estavam em Thiago Silva, que voltou a vestir a camisa do Fluminense depois de 16 anos, o brilho que deu de presente a vitória para os tricolores no dia em que o clube completou 122 anos de vida veio de outra joia de Xerém. Aos 27 minutos do segundo tempo, Arias cruzou o rasteiro pela direita e o garoto Cauã Elias, de apenas 18 anos, finalizou de primeira para dar a vitória ao Fluminense. Esse foi apenas o segundo gol do moleque de Xerém como profissional. Com o resultado, o tricolor deixou a lanterna e agora é o 19º colocado com 11 pontos, 6 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, justamente o Cuiabá. E agora vamos falar do Vasco. No jogo que marcou o retorno de Felipe Coutinho ao Cruz Maltino, o baile ficou por conta do atacante Hulk. Jogando na Arena MRV em BH, o Galo saiu na frente aos 26 minutos após belo cruzamento de Scarpa para Hulk, que de cabeça abriu o placar. Aos 38, Praxedes recuou errado do meio de campo e deu a bola nos pés do herói atleticano. O camisa 7 só teve o trabalho de driblar Léo Jardim e empurrar a bola para o fundo da rede. Final de jogo, Galo 2, Vasco 0. Com o resultado, o Vasco caiu para a 11ª posição com 23 pontos, sendo justamente ultrapassado pelo Atlético, que foi a 25. E já o Flamengo venceu o Criciúma de virada por 2-1 com gol de Gabigol e pênalti inusitado. Mandando seu jogo no estádio Mané Garrincha em Brasília, o Flamengo viu o Tigre surpreender e abrir o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com o Rodrigo. Já no segundo tempo, o rubro-negro teve um pênalti ao seu favor para deixar tudo igual, mas o centroavante Pedro parou no goleiro Gustavo. Porém, aos 30 minutos, o camisa 9 teve outra oportunidade e não desperdiçou, empatando o jogo em Brasília. Até que aos 40 minutos veio um lance que provavelmente você nunca viu. Cebolinha recebeu na área e armou a finalização, mas Barreto chutou uma segunda bola que foi arremessada pela torcida em direção ao gramado para desarmar o atacante. O árbitro Maguelson Lima Barbosa marcou o pênalti. Segundo o livro de regras da FIFA, na página 102, artigo 1 da regra 12, é tiro livre direto se alguém arremessar um objeto na direção da bola, seja de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com o objeto. Quem agradeceu foi Gabriel Barbosa, que foi para a bola e virou o jogo para o Flamengo. Com a vitória, o Flamengo segue na 3ª colocação, agora com 34 pontos, 5 pontinhos atrás do Botafogo, que tem um jogo a mais. E falando em Botafogo, o Glorioso venceu o Inter por 1-0 e segue embalado no Brasileirão. O único gol da partida foi marcado por Luiz Henrique aos 38 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Botafogo foi a 39 pontos e chegou à sua 5ª vitória seguida na liderança da competição. E agora falando de futebol capixaba, teve emoção até o fim na Série D, mas o Real Noroeste garantiu a classificação para a próxima fase. Jogando em casa, o Real precisava vencer o Itabuna e torcer para o Serra não derrotar o Lanterna Audax em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. E foi exatamente o que aconteceu. Precisando da vitória, o Real abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo com o Vitinho. A situação melhorou quando o meia Jonathan Luiz fez o gol contra, ampliando a vantagem para o time capixaba. Enquanto isso, o Serra estava empatando com o Audax em 1-1. A combinação continuava classificando o Real Noroeste. Já no segundo tempo, o Itabuna diminuiu aos 12 minutos com o Wanderson em cobrança de pênalti. Só que aos 21, o Real fez o terceiro com Juninho Potiguar. A classificação, que parecia encaminhada, ganhou contornos dramáticos nos minutos finais em Barra do São Francisco. Aos 41 minutos, Wanderson fez o segundo do Itabuna, aproveitando o cruzamento de Tenório. O time merengue conseguiu segurar a vitória, mas ainda sofreu por mais 10 minutos até o encerramento da partida do Serra, que confirmou a classificação do Real. Na próxima fase, o Real Noroeste vai enfrentar o Brasiliense, que foi o primeiro colocado do grupo A5. Os dois se enfrentam em jogos ida e volta, com o time de Brasília tendo vantagem do mando de campo da partida de volta. As datas ainda serão divulgadas pela CBF. E agora falando de MMA, teve capixaba campeão neste fim de semana. Vitor Costa conquistou o cinturão dos médios do maior evento de MMA da América Latina.
Na luta principal da edição 120 do Jungle Fight, o lutador de Conceição da Barra finalizou o mineiro Rafael Cabeça ainda no primeiro round. Vitor tem 23 anos e soma 6 vitórias em 7 lutas como profissional. Fica aqui o nosso parabéns ao Capixaba. E para encerrar, a gente fala de surf porque terminou neste sábado também a etapa Capixaba do Circuito Brasileiro de Surf, realizada na Praia do Buraco, em Vila Velha. A cearense Juliana dos Santos e o paulista Wesley Leite foram os grandes campeões. A competição trouxe ao estado grandes nomes do surf brasileiro, como Adriano de Souza, o mineirinho, que foi campeão mundial em 2015. É isso, pessoal, o Esporte Hoje vai ficando por aqui, mas seguimos juntos com todas as informações esportivas em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar aqui no vídeo. Até mais!